Primeira pergunta aqui, eu vou aproveitar a presença do Danilo. Danilo, você comentou um pouco do papel das parcerias, principalmente pública e privada. Para você, qual é o papel principal disso? E eu queria que você falasse aí brevemente, até onde vocês entenderam que vocês conseguiam produzir dentro de casa e até onde vocês entenderam que era importante trazer um parceiro especialista para agregar no projeto de vocês. Falar de pé é mais fácil. Bom, primeira questão é você olhar aquilo que não é especialidade da prefeitura. Então, eu não tenho que contratar servidor, me desculpe se tem alguém que não concorde, então concordemos e discordar, mas eu não tenho que contratar um servidor para ficar consertando impressora, para ficar passando fibra ótica, para coisas que têm uma atualização constante. Então, a gente não consegue acompanhar a tendência. Além disso, você afeta o balanço patrimonial da cidade. Quanto mais equipamentos você compra, mais imobilizado você tem, consequentemente, as finanças, você tem menor liquidez. Então, o objetivo é tornar isso serviço, Então, o custeio dos serviços públicos. Quando a gente fala de atratividade, então, existem muitas áreas que a gente não consegue atender de maneira adequada. Então, vou dar um exemplo. Imagine que lá em Pinda, a última vez que eu medi, eram 150 carros elétricos. E não tinha lugar para carregar carro. A pessoa carregava só na casa. E aí a gente começou a provocar. Tinha um inventor lá que criou uma telha fotovoltaica. Falou, poxa, então a cidade pode servir de propulsor para ele, divulgador. Então, cria aí uma estação de carregamento onde coloque-se o telhado fotovoltaico, gera energia para o carregador veicular e carrega. Então, primeiro, estou ajudando um cidadão, um empresário, estou promovendo a inovação e estou oportunizando um serviço. Nenhuma dessas coisas a prefeitura faz. Então, isso eu tinha que deixar com a iniciativa privada. Uma outra questão é o dinheiro que circula na prefeitura. Veja, a prefeitura, que por mais que ela seja pequena, ela é um correntista de 30, 40 milhões de reais. É muito dinheiro. Que pessoa física, jurídica, tem 30 milhões, 40 milhões parados lá. Então, isso é uma oportunidade de você ganhar dinheiro com esse dinheiro parado. De colocar isso num fundo de investimento, para que você tenha uma nova fonte de receita. Então, aquele rendimento passa a ser uma nova fonte de receita. A intermediação de pagamento é uma oportunidade que traz a receita, porque você antecipa a receita. Veja, se você parcela isso para o público, você está com o risco da inadimplência. Agora, quando você terceiriza isso para uma bandeira de cartão de crédito, você já recebeu o dinheiro, quem que está com o risco? A bandeira. E ele já colocou o risco, os juros dele ali já é esse risco. Mas você resolveu um problema da população, de financiar ali um problema que ele tem. O exemplo também, por exemplo, de aluguel de veículos. Então, você muitas vezes tem uma frota que... eu comprei carro porque eu ganhei uma emenda, mas eu tenho um monte de carro parado. A população não tem um serviço. Por que não, então, uberizar o tratamento fora do domicílio? Veja, você vai pagar pelo transporte do paciente. E aí você credencia o próprio munícipe que está desempregado a trabalhar para a prefeitura. Veja, eu matei 2 problemas. Programa social, resolvi um problema de saúde e economizei dinheiro. Veja, onde eu tenho tecnologia nisso? Tenho, mas ela é subjetiva. Então, quando você coloca câmeras na cidade, você tem uma informação que é a contagem de pessoas que passam por ali. Então, naturalmente, você tem a informação de saber quais são os melhores lugares para montar um ponto comercial.
Quando a prefeitura passa pela nota fiscal eletrônica, você sabe onde tem qualquer empresa da cidade. Então, se você olhar esse banco de dados, você sabe onde precisa de uma farmácia, onde precisa de um supermercado, onde precisa... Por que não expor esse dado? Você não precisa falar quem é. É anônimo. Fala, olha, aqui tem uma farmácia. Aqui não tem uma farmácia, mas eu tenho um índice aqui, ó, de uma unidade de saúde que está aqui atendendo 40 mil pessoas. Vou dar um exemplo, né? Cara, é só ligar a Lé com CRE. Se tem 40 mil pacientes naquela região e não tem uma farmácia, quantos clientes eu tenho em potencial? Se eu tenho uma região que eu tenho muita grávida, eu vou precisar comprar fralda. Onde eu compro? Na farmácia. Então, esse cruzamento de dados, o município não participa, mas ele pode ajudar. Então, veja, tudo isso, eu estou tendo insight aqui agora, se deixar eu fico aqui, mas eu vou passar o Pix, antes de eu passar a ideia, não vou ficar dando de graça não, né? Enfim, né? Vou perder o voo ainda, né? Enfim. Então, são formas de você ocupar esse vácuo. E assim, a iniciativa privada tem dinheiro e ela não sabe aonde investir. Tem muito dinheiro no mercado, mas ela não sabe aonde investir. Então, a tecnologia ela tem um papel de viabilizar essa informação para que haja desenvolvimento econômico de maneira homogênea, que a gente consiga. E você pode criar políticas, né, de fomentar mercados que gerem mais emprego. O pessoal pensa, construção civil. Não, comércio contrata muito classe D e E. Então, quando você investe em restaurantes, etc., você vai ter que ter esse tipo de mão de obra. Você vai ter que qualificar. Então, se você tem um público predominante B, ele vai consumir serviço C e vai contratar D e E. Veja, uma cadeia. Então, toda essa engenharia, ela se faz necessária para ocupar esses espaços. Isso é na educação, na saúde, em tudo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeitamente. Tem muita gente de prefeitura aqui, eu tenho certeza que eles tiveram muitos insights com tudo aquilo que você compartilhou e que a gente vai ouvir aqui também. O Jânio tem uma pergunta. O Manuel, uma pergunta para o... Pode direcionar aí, Manuel, fica à vontade. Opa, bom dia. Me chamo Manuel, falo da Prefeitura de Rio Branco, no Acre. A gente teve alguns insights aqui de algumas ações que, como você falou, nosso amigo diretor de tecnologia, as prefeituras têm que prover serviços básicos. Só que a gente vem de um governo federal de anos e anos, de um governo estadual, de uma cultura de aquisição de bens. E essa cultura, ela nos traz, não só para prefeituras como estados e algumas outras entidades, de um passivo que já existe hoje, né? Vou dar exemplo. Minha cidade hoje tem um sistema de vídeo monitoramento, que eu tenho câmeras da rua, que eu tenho câmeras Intelbras. E aí, qual é a dificuldade nisso tudo? A proposta da integração da aplicação da Intelbras é perfeita. Só que gera algumas dúvidas. O que eu vou fazer com esse passivo? Como eu vou integrar isso? De que forma eu vou aproveitar os recursos que hoje existem para me ter uma melhor entrega de um serviço sem que eu tenha uma depreciação imediata de um bem que eu tenho, né, que foi investimento federal, ou estadual, ou municipal, mas foi um recurso da União, né, de todos nós, como recolhimento de imposto municipal, estadual. Mas essa ação, e aí a pergunta que eu faço, como olhado essa parte de integração do passivo existente com as tecnologias que hoje, como você falou aí, uma ação, um software que integra tecnologias Intelbras. Porque isso é importante, né? Imagine que a minha cidade lá tem 450 câmeras. Eu estava aqui até junto com o Marcelo, da Polícia Civil, que utiliza essas câmeras. O Estado deve ter mais umas 200 câmeras. Como integrar isso? Porque isso é uma forma inteligente de economizar recurso, propor a contratação de um serviço que vai otimizar as ações de polícia civil, prefeitura, unidades escolares, unidades de saúde e até mesmo na parte administrativa da prefeitura. Então, fica a pergunta, como integrar, ou se existe, ou de que forma integrar o passivo existente
a tecnologia que foi ofertada. O Manuel está querendo saber se com o Defenser ele consegue aproveitar o parque legado dele lá, de câmera. Perfeito. O Defensear, todo o parque existente dentro de qualquer cenário, o Defensear ele consegue receber tanto soluções Intelbras como soluções de outros fabricantes. Ele recebe através do protocolo ONVIF. E utilizando os recursos de inteligência artificial, que muitas das vezes estão embarcados em dispositivos que vocês já têm. Um grande ponto que nós encontramos dentro do mercado hoje é que muitas empresas ou prefeituras têm equipamentos com tecnologias e inteligências artificiais e, quando foi adquirido, não foi apresentada essas soluções para eles. Então, o que acontece? Todas as soluções de inteligência artificial que estiverem embarcadas nos dispositivos Intelbras que a prefeitura possuir ou o órgão possuir, o Defensear ele vai receber. E ele vai conseguir fazer esse gerenciamento. Imagine a possibilidade de a gente pega uma pequena cidade, você coloca uma câmera para fazer o controle de tráfego de veículos que entram e saem da cidade, para que dessa maneira você consiga ter dados turísticos. De que maneira? Você sabe quantos carros existem dentro da cidade e diariamente quantos carros de placa diferente acessam aquela cidade. Veja como você consegue trazer isso agora de uma maneira diferente. Você vai conseguir levantar dados. A possibilidade de você gerar dados para o negócio. Reconhecimento facial corroborando para a segurança pública, integrando com a educação e ou saúde. Então, o parque pré-existente ele pode sofrer uma atualização, tá? Dependendo do parque que você tenha, porque o que é que vai acontecer? O software Defensear ele não vai dar analítico. Ele vai receber analítico e gerenciar. Então, a partir do momento que você tem inteligências, tudo isso vai para ele. Quando você não tiver inteligência, ele vai receber de igual modo, porém, você vai ter aquele monitoramento não tão eficiente. Por quê? Você vai ter somente vídeo. E a ideia é que você trabalhe com dados. Então, quando você trabalha com dispositivos com inteligência artificial, se o parque pré-existente já possuir, para você vai ter o melhor cenário para conseguir trabalhar dados utilizando as inteligências dentro dos equipamentos. Obrigado, Gabriel, pela sua contribuição. E agora tem uma pergunta falando em produção de conhecimento, uma pergunta para o Wagner Schwab, que é professor do Instituto Federal e encabeça lá um projeto de cidades inteligentes na cidade de Ariquemes, né? Isso. Schwab, a gente tinha levantado alguns questionamentos, né, com o pessoal, e aqui tem muita prefeitura e a gente quer entender como você está trabalhando esses projetos. Você está hoje em Ariquemes, Olim, e tem mais projetos aí em várias cidades. Cerejeiras. Né? Cerejeiras. Como você consegue levar isso para as cidades? Como as cidades conseguem buscar isso com o IFRO hoje? Bem, vamos lá. Esse projeto nasceu logo após a pandemia, né? Para quem não conhece o estado de Rondônia, acho que poucas pessoas, o Acre não é diferente, a gente tem dificuldade de locomoção por distâncias muito extensas entre uma cidade e outra. Logo após a pandemia, ou no meio da pandemia, o senador Confúcio Moura nos procurou o Instituto Federal para desenvolver solução para poder implementar uma cidade inteligente em Ariquemes. Já que o Confúcio foi prefeito da cidade, foi governador e atualmente senador, ele procurou o Instituto Federal, onde a gente já viu uma parceria de longo prazo, desde quando ele era prefeito da cidade. E, a partir de então, convidou o Instituto para desenvolver soluções tecnológicas. É exatamente aquilo que Pindamonhangaba já fez, nós estamos fazendo o mesmo percurso agora, para desenvolver solução para que as pessoas possam utilizar isso. As cidades são feitas para as pessoas. Onde as pessoas moram são na cidade. As pessoas não moram no estado, as pessoas não moram no país, ela mora na cidade. É lá onde ela está. E nós começamos a implementar soluções para 5 temáticas diferentes dentro de Ariquemes, e nós já temos soluções que já estão maduras, já estão usuais. Então, nós temos um sistema de educação, que foi desenvolvido 100% pelo IFRO, que faz toda a parte de gestão, inclusive, vai fazer essa busca. O próprio sistema de saúde vai lá no banco de dados da saúde, o de educação vai na saúde buscar a quantidade de mulheres que estão grávidas, prevendo a data do parto, para a gente poder prever quantas vagas de creche eu necessito em 12 meses. Então, isso já é uma premissa que a gente trabalha. Com isso, também absorvemos um sistema de saúde que foi desenvolvido em Blumenau, já era operacional em Blumenau há 12 anos, estivemos em Blumenau, buscamos o sistema porque eles utilizavam uma tecnologia, uma plataforma de desenvolvimento, que é o Genexus, no qual nós também adotamos para desenvolver soluções. Então, nós buscamos uma solução que já era funcional. Quem é desenvolvedor sabe a complexidade que é desenvolver um sistema, ainda mais um sistema de saúde, onde eu tenho N variáveis no meio do processo. Eu tenho não só a gestão de leito, mas eu tenho desde a recepção na PSF, UBS, a internação, e leito cirúrgico e tudo mais.
Então, nós conseguimos acesso ao sistema, como é uma ferramenta pública, e implementamos essa solução e melhoramos a solução. Então, hoje nós temos ferramentas adicionais que Blumenau inicialmente não tinha. Por fim, a terceira temática era um centro de inovação e empreendedorismo, então nós temos um eixo para estimular o desenvolvimento econômico, já que o município, a máquina pública não gera economia, ela tem que estimular o desenvolvimento econômico da região. Então, como a Ariquemes também funciona como um centro para cidades menores, assim como é Cacoal, assim como é Vilhena, assim como é Ji-Paraná, a Ariquemes desenvolveu um centro de empreendedorismo e inovação, que convido a quem passar por Ariquemes conhecer. A Selma, que administra o centro, está aqui, ficou espetacular o centro. Há um ano atrás ninguém queria ver o prédio, era um prédio abandonado, e hoje está espetacularmente bonito e funcional. Estamos acabando de implementar o centro, onde vai ter uma impressora 3D de 2 metros cúbicos para imprimir moldes e objetos maiores, uma cortadora laser, tem um laboratório de informática invejável, de dar inveja realmente a qualquer outro laboratório de informática, com auditório, salas de treinamento e tudo mais. A quarta temática é um sistema, ou implementar a política de segurança pública, onde nós fizemos a aquisição de 163 câmeras para Ariquemes e mais 59 câmeras para Roline Moura, com soluções integradas. Inclusive, a própria Intelbras participou inicialmente do processo. Eu estive na Intelbras, em São José, conheci as soluções, todas as soluções que vocês apresentaram eu conheci lá, fantástica. E, por fim, nós estamos implementando um sistema de gestão de processos. Quem trabalha em órgão público usa o SEI. Então, nós temos uma ferramenta um pouco diferente do SEI, que é o SWAP, que é desenvolvido pela Rede Federal de Educação. Eu sou professor do IF. Então, nós não vendemos a solução. A solução ela é feita. Ariquemes foi a cidade escolhida como piloto, por ser a cidade no qual o senador Confúcio foi prefeito, residiu muito tempo. Estamos numa fase final, já com bastante maturidade. Inclusive, os prefeitos eleitos foram convidados para conhecer todas as soluções. Nós vamos fazer um workshop dentro do Instituto Federal no dia 26 e dia 27, em Porto Velho, para que todos possam conhecer a solução. E é uma solução aberta, uma solução gratuita. O Instituto não vende, nós somos uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Então, para mim, professor, é ganhar conhecimento. Eu ensino melhor quando eu aprendo melhor, eu aprendo mais. Tanto que eu tenho diversos alunos aqui, ex-alunos, inclusive, que estão do Acre. Eu tenho colegas aqui que são professor Raildo, por exemplo. Tem diversos ex-alunos que estão aqui. E isso, para mim, como professor, eu ganho conhecimento e transfiro conhecimento. Eu me realizo quando eu faço isso. Então, para todos os municípios que tenham interesse de conhecer, a gente não só entrega a solução, a gente capacita. No caso de Ariquemes, especificamente, foi um pouco diferente, já que a Ariquemes recebeu um aporte financeiro muito grande para poder desenvolver a solução. Então, a Ariquemes recebe a solução com os equipamentos necessários para poder prover a solução. Nós estamos colocando em Ariquemes a previsão de 200 hotspots Wi-Fi, outdoor. Acabamos de comprar 200 hotspots indoor para colocar nas escolas. Já estão chegando, então a gente está fazendo o primeiro processo para a cidade inteligente, é possibilitar que as pessoas tenham acesso à tecnologia. E hoje não tem. Infelizmente, o mais pobre, que é quem mais demanda do serviço, ele não tem acesso à tecnologia para poder ter acesso ao serviço público que ele deveria ter de forma natural. Então, estamos chegando primeiro com essa conectividade para as pessoas, posteriormente, que as pessoas terão acesso ao serviço. E para a gente, é uma satisfação que venham procurar o Instituto Federal, não só para essa solução, mas a gente tem outras soluções que fazem parte do arcabouço, a gente pode desenhar uma solução mais otimizada para o município e a gente pode incorporar e agregar esse serviço em qualquer município dentro do estado de Rondônia, dentro do Acre, o Amazonas, Mato Grosso. Inclusive, o projeto foi apresentado agora no mês de maio pela UNB em uma cidade no interior de Goiás, justamente para poder aproveitar o projeto, para poder tentar captar recursos, porque isso não é barato. Essa não é uma solução simples de ser implementada, e não é da noite para o dia. Pindamonhangaba já vem caminhando há muito tempo para poder chegar onde chegou. Nós vamos chegar daqui a 5, 8 anos no mesmo cenário que estão hoje. Não consegue se desenvolver essa solução e implantar essa solução da noite para o dia. Tá? Então, o Instituto Federal ele tem a premissa, ele tem a prerrogativa, ele tem a tecnologia, ele tem o know-how e tem equipe para poder desenvolver. Nós chegamos a ter 120 colaboradores bolsistas. Hoje nós reduzimos para pouco mais de 30 colaboradores. Porque nós já chegamos num grau que a gente precisa de mão de obra mais específica. Então, por exemplo, desenvolvemos uma solução para auxiliar o médico na tomada de decisão de um raio-x pulmonar. Então, ele auxilia numa tomada de decisão com o IA. Estamos concluindo agora uma etapa de análise de mamografia, desenvolvida por nós. Já existem ferramentas desse tipo, mas são ferramentas compradas. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que é de domínio público, que ela será de domínio público para ser utilizada por qualquer instituição pública, por qualquer órgão público, inclusive para gerar pesquisa e conhecimento, que é o meu papel enquanto professor, gerar conhecimento.
Tem mais uma? Tem um aqui. Fernando? Para o Danilo. Ô, Danilo, eu queria saber, cara, quais são os desafios que você tem enfrentado com relação à segurança cibernética, né? A gente sabe que quanto mais tecnológica é a cidade, maior é a superfície de ataque, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí referente a esse tema. Oh, legal, bom tema. Antes eu queria só fazer um comentário em cima da fala dele. Eu acho que a gente tem que aprender com boas práticas, né? Porque aprendendo com boas práticas, você não vai errar o que eu errei, consequentemente vai chegar mais rápido. Eu acho que é não tentar reinventar a roda. Eu acho que isso é importantíssimo para que a gente caminhe mais rápido. Juntos, vamos mais longe. Eu acho que esse é o ponto principal. E um insight para você, né, lá em Pindamonhangaba, a gente está colocando Wi-Fi e link em todos os centros comunitários, porque todos os centros comunitários virarão espaços de coworking. Então, isso cria uma rede empreendedora na cidade. Então, um único Wi-Fi vai ter o livre, a rede da prefeitura e uma rede empreendedora. E aí a gente consegue fazer mais com menos. Uma vez que você torna o centro comunitário atrativo, você pode abrir um processo de concessão para que a iniciativa privada explore lá. Então, imagine que ele vai lá explorar, 10% do espaço ele deixa para a prefeitura e o restante ele explora como quiser. Dessa forma, você gera receita para o município sustentar toda essa tecnologia sem precisar a prefeitura pagar. Apenas um pequeno insight. E aí, pegando o gancho disso, vejam, 3 redes, olha o problemão de segurança. Bom, em Pinda a gente está colocando uma SD-WAN, né, Edge, exatamente para poder melhorar. Todos os nossos sistemas estão em nuvem, a gente não deposita todos os ovos numa cesta só, então é o multi-cloud, parte Google, parte AWS, a gente tem alta disponibilidade, nossos editais a gente tem colocado o Tier 5, exatamente para poder fazer, costumamos ter aí 99% de disponibilidade. O ano retrasado, nós tivemos 5 ataques de DOS, né, DOS, no site da prefeitura e ela não caiu, exatamente por essas redundâncias. Então, o desafio ele é constante. Só que, ontem a gente estava falando, né, segurança da informação, as pessoas só investem depois que deu prejuízo. Só depois que deu pau. É igual o seguro. Roubou meu carro, putz, tem que fazer um seguro. Mas já roubou, cara. Já era. Né? A segurança da informação é a mesma coisa. Né? Então, só depois que você tem um prejuízo, e aí o desafio é a conscientização. Os valores têm um investimento considerável, por isso que a gente foi na ideia do SD-WAN. Primeiro, porque é o nosso balanceador de antigamente. Né? Então, no mínimo, eu acabo tendo essa possibilidade. A outra, automaticamente, eu já crio um ambiente controlado, né, para que não tenha tanta invasão. E buscando melhores práticas. Nosso, por exemplo, edital, ele fala, olha, só no líder do Gartner, no quadrante mágico, aquelas tecnologias podem atender, caso contrário, não. Por quê? E o tribunal tem aceito essa justificativa. Eu não vou entrar aqui no Technicase, eu conheço segurança da informação, mas não sou especialista igual esse cara aqui é. Então, mas eu consigo esmirilhar o bit byte se precisar. Então, a gente tem esse desafio. A gente está lançando em Pindamonhangaba uma educação na escola, né, uma cartilha de segurança da informação para todos os alunos da rede pública, porque a segurança da informação começa quando o pai não tem paciência com o filho e dá o celular na mão dele. Fala, se vira aí. E aí não está olhando o que o cara está acessando, não, o que está fazendo. Aí começa o problema da segurança da informação. Então, explicar para a população os crimes cibernéticos, né? Então, phishing e outras coisas mais, que são acometidos principalmente por idosos, né? Falar, vem aqui criar. Então, para a gente poder mitigar o risco, né? Então, segurança da informação não é só o aparelho técnico, é toda uma consciência, um hábito para que um dos pilares que a gente consiga que a sociedade esteja mais segura. E isso se deriva para crimes cibernéticos e outras coisas mais. Então, em Pinda, eu posso falar que nós temos um programa de segurança cibernética. Se você entrar no
Tribunal de Contas do Estado, você vai ver que a nota de PIN é nota A do IGM. Então, mais do que falar, você vai ver, tem a política da segurança da informação, vai logar no computadores, eu tenho lá um termo de aceite, se não quiser aceitar, é só não logar. Mas o que você fizer dali para frente é responsabilidade sua. Login único, então eu tenho um AD, eu quero que todos os sistemas sejam logados via GovBR, porque daí facilita a minha vida em gerenciar as senhas, né? Eu acho uma iniciativa fantástica do governo, GovBR. Então, que a gente comece a adotar melhores práticas, né? Então, assim, no CSI, na imagem não olhou, mas eu tenho câmeras monitorando câmeras. Porque o cara pode pegar um celular e ficar filmando a tela ali, né? Para vazar a imagem. Então, eu tenho uma câmera monitorando quem está olhando a câmera. Então, também faço isso. Que é um peer review, né? Um vigia o outro, né? Isso é boa prática de governança. Qualquer relatório de governança que mitiga rating de investimento usa essa boa prática do peer review. Então, a gente adota aqui, só para exaurir um pouco aí o cenário, né? Eu acho que, pela quantidade de vezes que você balançou a cabeça, você está concordando comigo, né? Então, eu acho que a neurolinguística aí tá concordando. É um pouco do que a gente fala. Falar mais nisso, eu teria que entrar no Techniquez, mas segurança é necessária. Quanto mais automatizado, você precisa de segurança da informação. Não tem como. Como a gente contrata muito serviço, a gente já coloca as boas práticas em cada aplicação. Então, por exemplo, o sistema de saúde, ele tem que ter um determinado nível de segurança, sistema de educação também, né? Tipo, e aí outras práticas mais para que a gente consiga ter conexões seguras, certo? Então, conscientização constante, né? Com LGPD, então, as pessoas ainda não se atentaram que atentar contra a LGPD é crime, né? Passível de prisão, né? Então, e na prefeitura é o famoso jeitinho, né? Só pulando, deriva de segurança da informação, que veja para mim quanto que esse terreno está devendo. O cara vai lá e vê, tira uma foto e passa, porque o cara quer comprar aquilo ali, né? Usa o capião. Então, isso é um crime gravíssimo, né? E com os sistemas da informação fica mais fácil rastrear isso. Então, o universo daqui para frente ele tende a elevar a maturidade nesse sentido, né? Lá em Pinda, eu criei um cargo de analista de segurança da informação dentro da diretoria de infraestrutura. Então, na nossa secretaria, vai ter um cara especialista em segurança da informação. Por quê? Porque eu quero perpetuar na gestão a prática. Não, tipo, eu sair, retrocede. E aí, próximo prefeito que lute lá, né? Tipo, faça... Mas eu tenho certeza que ele vai seguir. A proposta dele é seguir a mesma linha de gestão, então, essa tendência é fazer isso. Só que existem outros gestores. Então, a ideia é cada vez mais evoluindo na temática nesse sentido. Você respondi a sua pergunta. Beleza? É isso. Gente, eu vou pedir licença. Daqui a pouco o meu avião sai, né? Eu preciso comer rapidinho ali. Agradeço muito vocês. Queria poder participar mais aqui. Próximo ano aí, põe mais dias para eu ficar, né? Mas agradeço muito aí vocês, a toda a pauta. Tenho certeza que tem um conteúdo rico aqui. A gente precisa de pessoas audaciosas, né? Ademir e equipe toda, eu vou falar no seu nome, mas se estende a equipe toda. Pessoas audaciosas para fazer a diferença. Parabéns aí, novamente, cada ano que eu venho aqui, né, eu vejo uma evolução. Espero que o ano que vem, se eu esteja aqui, ou mesmo que eu não esteja, de longe eu vejo cada vez mais. Torço pelo sucesso de vocês. O seu sucesso vai me deixar feliz. Tá? Então, espero que outros aqui, né, possam beber dessas informações e replicar. Se 1% do que foi falado aqui foi praticado, já é um sucesso. Já. Entendeu? A gente tem que provocar e incomodar os gestores para eles saírem da zona de conforto e fazer mais, né? Eu costumo dizer que quem não fizer isso vai ser engolido pelo mercado. Então, política hoje se trava no mundo digital. É no Facebook, é no WhatsApp, são nos sistemas. O cara que não entendeu isso, ele está fadado a morrer na política, né? Então, hoje é isso.
Obrigado, obrigado, obrigado Deus por estar aqui. Obrigado aí. Danilo, obrigado pela disponibilidade, pela prontidão. Quando convidamos ele novamente, atendeu aí no primeiro momento, é uma satisfação e tenho certeza que todo mundo aqui entendeu um pouco o recado. Muita gente de prefeitura aqui vai levar para casa os cases que foram apresentados aqui. Obrigado, Danilo, bom retorno mais uma vez. Seguindo a linha aqui da pergunta, só para dar continuidade aqui dentro do tema de cyber aqui, de segurança, a gente sabe, né, Flávio, que quanto mais simples para o usuário, mais complexo, mais se torna o background. E a segurança da informação não tem como caminhar fora disso. Como é que você vê esse posicionamento, principalmente falando em Smart City? Quanto mais acesso digital para a população, quanto mais digital as prefeituras forem, todo o conglomerado que existe ali, quais são os impactos disso, né, para proteger esses ambientes, para dar segurança de dados, privilégio dos dados? Como é que isso se desenha aí para você? Qual é o papel disso aí da segurança da informação, aplicando isso em todo o cenário? Bom, acho que antes de mais nada, o entendimento relativamente óbvio é que quando a gente aplica a digitalização, a gente tem um crescimento de conectividade que, consequentemente, traz novos dispositivos. Então, simplesmente por expandir conectividade, a gente tem uma expansão de dispositivos, a gente tem uma expansão de possibilidades do ponto de vista do atacante para poder explorar. Esse é o primeiro ponto, né? Quando você tem essa descentralização de conexão, esse aumento de dispositivos que estão se conectando através dessa rede que agora você controla. Então, muitas vezes a gente fala que a gente fornece conectividade, mas essa conectividade também ela vem com um custo, porque ela precisa ser protegida. E segurança da informação é, teoricamente, muito simples. Tem uma coisa que quem já estudou na área sabe que se chama tripé da segurança da informação, que é a proteção de 3 aspectos fundamentais da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Só isso. É só isso que a gente precisa fazer. Na teoria é muito simples. No slide, no PowerPoint, eu falando aqui, é extremamente simples. Porque é literalmente só isso. Tudo que a gente faz em segurança da informação está relacionado de uma certa forma com a proteção desses 3 fatores da informação. A TI, por exemplo, qual que é o principal, digamos que, objetivo dela? É a manutenção da continuidade do negócio. Fator disponibilidade. E de segurança? Eu preciso da informação que a TI me ajude a que ela fique disponível e que ela seja preservada a sua confidencialidade e que só tenha acesso quem de fato precise ter acesso. E quando eu vou acessar essa informação que está disponível com a confidencialidade preservada, eu preciso também que ela esteja íntegra, né? E a mesma coisa vale no outro aspecto. Quando a gente vai falar sobre algum ataque cibernético, ele está comprometendo algum desses 3 fatores relacionados à informação. E até complementando um pouco a visão do nosso colega, eu acho que existe um problema que ele é muito cultural. Independente do contexto de onde a gente está falando de segurança da informação, ele é incomum para qualquer empresa, para qualquer área de atuação, independente do tamanho do segmento, que é, e eu posso resumir em uma única palavra: cultura. O problema de segurança da informação, ele é cultural. Vou fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão, por gentileza, quem se formou em segurança da informação. Formação de base, primeira graduação, permanece levantado. 2 pessoas? De quanto? 3 pessoas? De quantas nós temos aqui? Umas 150 pessoas? 300 pessoas? Eu não sou muito bom de matemática. Deveria, né? Porque eu trabalho com TI. Tudo bem. Mas olha que interessante, né? A gente não tem muitas pessoas com essa formação de base. Provavelmente você que hoje trabalha com segurança, você foi um dia o cara do firewall. Ou teve que literalmente, né, apagar um incêndio. Então, você estava lá na área de redes, conectividade, surgiu algum problema, você proativamente foi lá, levantou a mão e falou: eu resolvo. O que eu acho interessante, porque eu quero aprender. Então, é muito uma abordagem oportunística, digamos assim. O problema desse oportunismo, no sentido de desenvolvimento de negócios, é que ele pode trazer riscos. Para a pessoa é ótima, ela está aprendendo.
mas ela está aprendendo a trocar a roda enquanto o carro está em movimento. Não é tão legal para o negócio. É ótimo para mim. Você é um excelente mecânico, mas tudo tem o seu preço, tudo tem o seu custo. E cada nova tecnologia, conforme a gente vai avançando em tecnologia, ela também traz consigo novos riscos. Isso é muito claro quando a gente pega alguns exemplos muito comuns e muito populares da nossa própria sociedade. Por exemplo, Pix. Pix é maravilhoso. Nem lembro mais como é que paga sem ser com Pix, como os astecas e maias faziam com dinheiro. Nunca vi mais nota na minha vida, cara. Então, assim, é ótimo, é uma nova tecnologia, perfeito, auxilia a população, só que trouxe novas formas e novas modalidades de golpes cibernéticos. Se a gente falar de criptomoeda, indo até um pouco antes do Pix, criptomoeda também é algo fantástico. Não sei se alguém faz investimento em cripto, mas eu particularmente não faço. Perdi o timing, eu acho, porque a primeira vez que eu pensei sobre isso foi há muito tempo. Se eu tivesse feito lá atrás, talvez hoje eu nem estivesse aqui. Mas tudo bem. Mas assim, criptomoeda também impulsionou outra coisa, que é o crime cibernético. Hoje a gente tem algo, que inclusive está na minha palestra de amanhã, que eu vou falar para vocês, que é chamado de Ransomware as a Service. Já ouviram falar? A gente tem ransomware como serviço. Então hoje você pode contratar na Dark Web um ransomware. A linha de base para qualquer pessoa aqui sair do lado ético e ir para o lado não ético, ela não é mais conhecimento. Ela é literalmente caráter. É isso que diferencia a pessoa, ou do que é dito como hacker ético, daquele hacker que não é. Aliás, já pararam para pensar que essa associação de perfil relacionado a comportamento humano, ela é a única que tem que ser feita para a profissão do hacker? Porque hacker é uma profissão de fato legítima. Só que a gente tem que associar com a palavra ético. Você não fala advogado ético. Você não fala policial ético. Porque ética é um valor que a gente espera como sociedade que ele seja atribuído e seja algo inerente do comportamento da pessoa. Então esse problema é cultural porque a gente não desenvolveu pessoas que se tornassem capacitadas em cibersegurança de base. Esse desenvolvimento tem sendo feito agora. É muito mais recente. Até as oportunidades de graduação. Na minha época, por exemplo, tinha ciências da computação, sistemas da informação, engenharia elétrica, quando alguém estava um pouco mais querendo estudar mesmo, Mas hoje em dia a gente tem curso, a gente tem pós, a gente tem livro. Eu lancei um livro segunda-feira agora sobre cibersegurança. Estou escrevendo outro para uma certificação. Então, assim, diminui muito, a barreira de entrada. Qualquer um pode escrever livro hoje em dia, inclusive eu. Então, eu tenho 35 anos, mas, enfim, independente da minha idade, da minha pouca experiência relacionada a trabalho, eu tenho uma visão e eu tenho uma opinião que é um pouco polêmica. Porque, assim como eu falei no início que fazer segurança é básico, respeitando os 3 princípios de segurança da informação, através desse conceito de tripé, a gente precisa associar isso, obviamente, com tecnologia, que é isso que a gente faz, literalmente. Só que tecnologia, como nosso colega falou, e era exatamente isso que eu queria complementar, é apenas um dos pontos de outras conexões que devem ser feitas, e a harmonia entre esses 3 tipos de desafios, digamos assim, é o que justamente vai te falar se você vai ter sucesso ou não no seu programa de cibersegurança, que são pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia serve para que as pessoas elas possam se conectar, se comunicar. Na perspectiva de segurança, de defesa, a tecnologia serve para que pessoas bem capacitadas consigam encontrar e resolver problemas, até mesmo antes deles acontecerem. E os processos são justamente porque, se eles não estiverem escritos e se eles não estiverem bem definidos, quando o incidente de fato acontecer, você não vai saber o que fazer. Então, eu não vou esperar um ransomware acontecer para escrever um processo como responder um ransomware. Eu não vou esperar um vazamento de dados acontecer para saber o que é LGPD. E parece muito óbvio, não parece? Mas por que a gente não faz isso então? Por que ataques continuam sendo bem-sucedidos? E eu volto no mesmo ponto. Cultura. Falta de investimento no pilar de pessoas. Muito se investe em tecnologia. Preciso da melhor solução de tecnologia do mercado. Mas pouco se investe na pessoa que está sendo capacitada para gerir essa ferramenta. E a falta de alinhamento entre um desses 3 processos é o que, de fato, faz um ataque ser bem-sucedido. Porque do lado do criminoso, ele tem várias oportunidades e várias chances de ter razão, de estar certo, literalmente, de ter sucesso. Você, do outro lado, para proteger, você precisa estar certo todas. Porque a única que você errar,
é onde de fato o ataque vai acontecer. Então, eu queria só deixar uma mensagem final, desculpa se eu estou me prolongando muito, mas eu queria mudar a analogia e a abordagem que é utilizada para falar sobre investimento em cibersegurança. E se eu puder deixar vocês com uma mensagem, pelo menos nesse primeiro momento hoje, é essa. O colega falou que investir em segurança é igual a investir em seguro de carro. Já ouviram isso antes? Já? Então, vou deixar uma outra visão, talvez, que eu acho que vai ser um pouco melhor. Vamos colocar que investir em segurança é como investir em academia. Pode ser que você pague a academia, e aí, se você não for, obviamente que você não vai ter um retorno. E pode ser que você pague ali durante 3 meses. E durante 3 meses, você olhou no espelho e falou, não está dando certo. Por quê? Bom, não é só treinar, né? A gente tem que ter uma harmonia com outras coisas. Além do processo que tem que ser escrito de você ir à academia e fazer o exercício da forma correta, você como pessoa tem que associar com outras disciplinas, como a nutrição, para fazer também uma alimentação balanceada e correta. Não é só investimento financeiro na tecnologia. Você pode pagar a melhor academia. Você não precisa ir na academia de bairro. Você pode ir, sei lá, a melhor academia. Você pode contratar o melhor personal trainer, mas uma coisa sempre vai influenciar a outra, nem que seja um pouco. O equipamento, o local, o seu tempo, a sua vontade. Então, enquanto a gente não conseguir criar uma harmonia entre todos esses pontos, provavelmente a gente não vai enxergar um resultado, pelo menos não a curto prazo. Mas se isso tudo está alinhado desde o começo, esse resultado ele vem muito mais rápido. E aí, tudo bem. Pode ser que até em 3 meses você não enxergue uma mudança. Mas se você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, essa mudança interna, ela vai ser perceptível. Isso vai te trazer algum benefício de alguma forma, nem que seja implícito. Da mesma forma, quando a gente faz um alinhamento, um estudo de análise de maturidade do ambiente, que é o exame de sangue, literalmente, da cibersegurança e da maturidade dela para o nosso ambiente, a gente sabe ali onde está errado e onde a gente precisa melhorar. Então, investir em cibersegurança é como investir em uma academia. Pode ser que você não veja imediatamente, através do seu esforço inicial, um resultado, mas a longo prazo, isso vai fazer muita diferença para você e para a saúde do seu negócio. Show de bola, cara. Mas sacanagem, isso aí além de... Além de escrever e pagar a academia, tem que estar indo ainda. Não dá. É difícil, né? É demais. É eterno. Brincadeiras à parte. Esse povo não é pai, não, né? Eles têm horário para academia, estudar e tal. Tá. Pessoal, eu queria fazer um questionamento para o Marcos, porque assim, a gente está falando sobre cidades digitais, cidades inteligentes, e a RNP é precursora nisso, e eu queria que ele explicasse um pouquinho para a gente o modelo deles, que hoje eles não fazem cidades digitais, eles fazem estados digitais, eles querem fazer o Brasil digital. Então, Marcão, dá um feedback para a gente sobre isso. Obrigado, Jânio, pela pergunta. Na verdade, eu diria que a RNP ela não atua nas aplicações, nem tanto nas aplicações na ponta, como o Danilo comentou aí, mas ela tem uma atuação muito importante na infraestrutura, né? No backbone que está por trás disso tudo, conforme já foi assunto aí na apresentação do Ademir. E, bom, é verdade, hoje a gente aplica isso no âmbito nacional, estadual e também nas cidades, né? Então, onde a gente tem rede metropolitana, até para vocês ficarem sabendo, eu vou explorar isso melhor na minha apresentação de hoje à tarde, mas a gente já deixa reservado um par de fibra para uso das prefeituras, dos municípios, e muito pouco município utiliza isso. Tá? Isso já faz parte do nosso modelo, né, de deixar isso reservado. O Estado também, enfim. Eu acho que a grande contribuição da RNP é nesse sentido, Jânio, tá? De trabalhar a infraestrutura para que isso possa propiciar o uso de todas essas aplicações. Então, perfeito. Pessoal, o pessoal está servindo o almoço, mas quem tiver mais questionamento, a gente está aberto, tá? E vou ver com o pessoal, vocês já podem comer, senão vocês vão ficar só cheirando, né? Mas se tiver mais algum questionamento, a gente está aberto aí, até a tarde, fica à vontade, tá? Ou se não for agora no painel, a gente tem mais evento na parte da tarde, tem amanhã, vocês ficam à vontade, tá bom?
Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para a gente contribuir aqui no painel? Ah, acabou de sair, a pessoa tinha me falado aqui, eu esqueci dele, mas tá bom. Acho que eu vou perguntar aqui para o Gabriel, aproveitar que ele está aqui também com a gente, Gabriel, como é que, de tudo que a gente falou aqui, o uso da inteligência artificial do ponto de vista aqui de um fabricante, né? De IoT, de inteligência artificial, de analíticos de vídeo, como que isso, na visão de vocês, lá na perspectiva de vocês, tem contribuído para a gestão de recursos urbanos, como água, como saneamento básico? Vocês têm algum case já que vocês puderam contribuir? Hoje, se vocês botarem no YouTube e colocarem lá Intelbras Pedra Branca, é um case da Intelbras, tá? É um bairro 100% monitorado, que hoje quem faz o monitoramento inteligente são os órgãos de segurança pública competentes, tá? A Intelbras entrou em parceria justamente para contribuir e colaborar com o uso das inteligências artificiais, visando trazer maior segurança e apresentar para o mercado que existe hoje a grande possibilidade de não só trazer a ideia de cidade inteligente, mas você conseguir, de fato, agregar valor para aquilo que está sendo aplicado. Imagine a possibilidade de você conseguir ofertar para uma cidade, para um bairro, pequeno que seja, você conseguir dizer se dentro daquela região tem pessoas que estão sendo procuradas por órgãos de segurança pública, sabe? O quão importante é para você saber que o seu filho pode brincar na rua livremente, sem se preocupar com algo acontecer ou algo que possa ser prejudicial, vindo de pessoas de má índole ou qualquer outra coisa. E a Intelbras, ela vem visando justamente enriquecer cada vez mais o seu portfólio para ofertar justamente dentro do aspecto público, tá? Maior conforto e comodidade, ofertando dados para o negócio, para que você consiga entregar e consiga também reverter essas informações para melhor contribuir dentro de um ambiente, tá? A Intelbras, ela lançou há um pouco tempo uma câmera com a função chamada detecção de EPI. Quando a gente começa a observar, a gente pensa, um dos questionamentos que foram feitos foi: a gente vai usar a detecção de EPI somente em indústria, somente em canteiros de obra? E quando a gente vai para a aplicação prática, você consegue usar uma câmera de detecção de EPI dentro de um sistema penitenciário. Você faz a separação das alas por cor de fardamento e você consegue definir quem é da ala A, quem é da ala B, ala azul, ala vermelha, e fazer a separação. Dentro de uma rede hospitalar, separar as alas vermelhas, amarelas, laranjas, tudo isso para contribuir e colaborar. Tanto que quando a Intelbras ela firmou a parceria com a DJI e trouxe os drones da linha Enterprise, um dos grandes pontos foi justamente a aplicação para órgão público, ou até mesmo o acompanhamento de grandes eventos, como aconteceu recentemente. Eu acredito que vocês devam ter acompanhado, se não estiveram lá, pelo menos ficaram sabendo, o show da Madonna que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Todo o evento foi monitorado por inteligências Intelbras. Ali a gente tinha várias câmeras de reconhecimento facial, leitura de placa, drone fazendo monitoramento e acompanhamento em tempo real de todo o evento. Tudo isso para contribuir e colaborar para que o evento acontecesse e ocorresse de maneira segura. Isso sendo monitorado pelo Centro de Operações Rio. Ou seja, mais uma parceria que a Intelbras ela levou para poder contribuir para a população. Isso eu estou falando no segmento público, sem contar o segmento privado. Então, você conseguir levar para o cliente, levar para o usuário do sistema, aquele que recebe a inteligência artificial aplicada, esteja ele identificando ou não, tá? Perceptível ou não, tudo isso é para contribuir e colaborar para a maior segurança, não somente segurança, como dados. Como eu disse, você consegue aplicar isso na educação, consegue aplicar isso na saúde, consegue aplicar isso em diversos segmentos, tudo isso usando a inteligência artificial da maneira correta e integrando, justamente com a visão de que
A Intelbras ela está próxima de vocês. O objetivo da Intelbras hoje é surpreender. Então, essa é a nossa preocupação, é levar para você a inovação, algo novo que vai contribuir não só, tá? É uma coisa que a gente tem que se atentar, não só para a segurança, mas ofertar para você dados, informações, e que com essas informações vocês consigam trabalhar de maneira cada vez mais assertiva e eficiente. Gabriel, rapidão antes de terminar, 2 minutinhos, ajuda a gente aí. Tem um Adeildo ali que quer fazer uma também? pergunta depois. Mas pode Mas rapidão a continuar. sua. A gente tem bastante pessoa técnica, alunos aqui. Tem algum acesso para treinamento das ferramentas de vocês? Super rápido aí. Cara, bem legal, tá? O que é que a Intelbras faz hoje? Isso é um cuidado da Intelbras com usuários do sistema, com integradores que fazem a implantação do sistema, para pessoas que querem conhecer as soluções de Intelbras. Se você pesquisar aí cursos.intelbras.com.br ou só botar lá no Google Portal de Treinamentos Intelbras, você vai conseguir se cadastrar numa plataforma 100% gratuita. Essa plataforma ela apresenta para você todas as soluções Intelbras, seja para casa inteligente, cidade inteligente, soluções de nível high-end, que é o que foi comentado aqui sobre as Smart Cities. Todas as soluções Intelbras você consegue fazer treinamentos comerciais, técnicos, até a apresentação de portfólio para conhecer aquilo que a Intelbras tem de maneira 100% gratuita, sem contar também a possibilidade de você procurar um dos nossos distribuidores que também realizam cursos presenciais com instrutores da fábrica. Ou seja, profissionais da Intelbras vêm para cá, vai para os distribuidores e realizam cursos e certificações também de maneira gratuita. Show de bola, cara. Hugo, Bom, manda boa. Bom dia. Eu gostaria de saber a respeito dessa tecnologia da IA, se ela pode ser utilizada com recurso colaborativo. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, a Ariquemes de Paraná e Vilhena. Eles querem montar um centro de monitoramento de tráfego para poder localizar pessoas que estão fugindo. Um exemplo básico, assim. Eu poderia ter compartilhamento dessa tecnologia? Por exemplo, ter soluções, olha, eu estou procurando um fugitivo. Então, cidades aqui dentro do estado são interligadas. É permissivo que essas informações sejam cruzadas? O que é que acontece? O software Defense-IA, por ele ter uma API aberta, você consegue integrar ele com os principais sistemas policiais. Ou seja, imagina que o integrador aqui fez uma implantação aqui na cidade de Paraná e mais umas 2 cidades vizinhas, tá? Isso fechando uma parceria e envolve aí o órgão competente de segurança pública daqui do estado, tá? E dentro disso daí, o que é que vai acontecer? O software Defense-IA, o Danilo ele até comentou a possibilidade, a questão de auditar câmera, filmando câmera. O software Defense-IA, só para vocês entenderem, ele é um software 100% auditável, tá? Aí, o que é isso? Se um usuário ele fizer um backup de uma imagem, você sabe quem executou o backup, a data que executou, tudo isso, padrão. E sabe também o período do backup que foi executado. E isso para trazer segurança. Por ele ser um software que ele tem alto padrão em segurança, o que é possível? Hoje ele está integrado com os principais sistemas policiais, que você conseguiria fazer um sistema de multi-site. Ou seja, você coloca, sei lá, um servidor dentro na primeira cidade, ou na segunda, ou na terceira, tá? E põe os 3 para conversar entre si, e ambos também conversarem com o banco de dados do órgão de segurança competente. Ou seja, tudo aquilo que é captado através do software, através das câmeras que enviam para o software Defense-IA, vai ser enviado automaticamente para a plataforma do órgão competente. Aí o que é que acontece aqui? O órgão competente, primeiro ponto, ele não devolve para a gente a informação. Por quê? São informações sigilosas. Tá? Então, a informação ela vai para o órgão e o órgão ele consegue tomar uma ação. O que é que acontece em alguns eventos que a Intelbras entra lá com soluções ou integradores? Quem gerencia o sistema é o próprio órgão competente. Ou seja, o cara tem aqui um computador rodando o Defense-IA e do lado ele tem um computador rodando o banco de dados do órgão competente. Na medida que a informação ela é enviada para esse banco de dados, ele já recebe a notificação de quem é aquela pessoa. Porque ele não volta a informação. Logo, nós, réis mortais, né, pessoas do setor privado, não podemos receber essa informação de volta.
mas o órgão competente ele tem a informação e ele consegue tomar ações em cima disso. Imagine também a possibilidade de você criar isso em um banco de dados nacional. Você conseguir integrar várias cidades de várias regiões do país e fazer a mesma coisa. Também é possível. Claro, precisa existir toda a autorização para fazer essa integração, tá? E o envio da informação do software, daquilo que é captado pelas câmeras, enviado para o software e do software para o software do órgão competente que vai ter as informações sobre placas de veículos, tá? Ou banco de dados de face. Mas hoje sim é possível. E esse tipo de iniciativa é muito importante que seja construída a várias mãos, né? Porque um banco de imagem compartilhado, existindo um acordo de cooperação entre as entidades públicas, ele pode ir para a vigilância sanitária, ele pode ir para a fiscalização de trânsito, pode ir para a segurança pública. Então, ele ganha uma proporção muito grande, contribuindo para todo mundo e levando compartilhamento de informação, segurança e, claro, maior desenvolvimento da sociedade, que no final do dia é o que a gente precisa também. Jânio. Bora almoçar, né, gente? Tá na hora? Vamos lá. Vamos. Liberado para o almoço aí. Obrigado E a vocês que agradecer a estavam galera. aqui com a gente. Obrigado pela contribuição aí. Obrigado a todo mundo. Na De parte- tarde. Daqui a pouco a gente volta, né? De Flávio.